Boa noite. Nossa equipe é composta por Bruno, Nagnara e Rafael. Ficamos com o artigo Forte Impacto da Carga de Nitrogênio em Macrófitas e Algas Submersas, um experimento de mesocosmos de longo prazo em um lago chinês raso. Bem, esse artigo foi publicado nessa revista, Freshwater Biology, em 2015, e seus autores são Sarah Walsen e colaboradores. Qual que seria a problemática? O estresse fisiológico do aumento de nitrogênio também pode influenciar nas macrófitas. Foi demonstrado que a alta concentração de amônio causa estresse fisiológico nas macrófitas, quando o amônio é reduzido na sua forma sindicalizada de amônio. A alta concentração de amônia leva a um declínio na produção de alguns metabólitos, como proteínas solúveis, clorofila A e carboidratos, uma maior captação de amônio e também maior nitrogênio total nos tecidos vegetais. Qual que seria a justificativa? A evidência experimental existente do papel do nitrogênio em algumas exceções, baseada em estudos de curto prazo que geralmente não cobrem a vida útil das macrófitas. Portanto, se faz necessário estudos de longo prazo, como no artigo. Qual que seria o objetivo? O objetivo do artigo seria investigar experimentalmente o efeito do aumento da alta carga de nitrogênio no fitoplâncton, perifíton, algas filamentosas e macrófitas submersas em um lago raso subtropical com concentrações moderadas de fósforo. Qual que seria a hipótese? A hipótese dos autores seria que a alta concentração, que a alta carga de nitrogênio levaria a uma diminuição substancial da biomassa de macrófitas, devido ao aumento do fitoplâncton e do perifíton. Metodologia. O experimento sobre mesocosmos foi realizado no Jardim Botânico de Wuhan, no centro-leste da China. O período do experimento foi iniciado no dia 24/9/2012, tem a previsão até o dia 2/8/2013. O lago onde foi realizado o experimento de mesocosmos, ele é um lago que recebe água do lago Dogun. Nesse experimento foi utilizado 11 mesocosmos, eles são feitos de polietileno, que tem as bordas que são cobertas por metal, e a parte inferior desta ele é pressionado contra o sedimento do lago para evitar o vazamento pelo fundo. As amostras, os protetores que protegem as amostras, eles têm vários orifícios que permitem a coleta e para evitar o surgimento de perifítos. E também ele apresenta, nesses mesocosmos, bombas de aquários que permitem a circulação da água. Em cada mesocosmo foi colocado 10 carpas de cabeçuda, com 10 centímetros cada, para poder permitir a predação do zooplâncton. Durante o experimento, nesses mesocosmos, foi utilizado 3 tipos de tratamentos que utilizam nitrogênio, que foram realizados de forma aleatória, e foi tirada a amostra, cuja amostra foi retirada a cada 10 dias. Desses mesocosmos, apenas 3 dos 11 não receberam tratamento com nitrogênio, que foi utilizado para realizar o controle. Aí a coleta da amostra foi feita durante o dia, a cada 10 dias. Essa coleta foi iniciada no dia 4/10, que foi coletado, no dia 4/10/2012. Aí foi coletado de cada mesocosmos foi realizada a coleta de 10 litros de água para poder realizar a análise das substâncias que pode ser encontrado nele, como amônia, clorofila A, que pode ser
dentro do protetor, a partir do protetor da amostra, né, que tem os orifícios, que permite a coleta. Também a cada 30 dias, as amostras cada mesocosmo são tirados 6 litros de água, que é retirado para poder realizar a análise do fitoplâncton. Também nesse experimento, em cada mesocosmo é utilizado uma haste de metal que tem tiras de polietileno pendurado, que são são penduradas abaixo da superfície a 15 centímetros, que foi colocado em cada mesocosmo para medir a quantidade crescente de perifitos que cresce neles. Então, a partir das amostras, elas foram realizadas análises estatísticas utilizando 2 programas. O primeiro programa foi o IBM-SPS, versão 21. E para garantir as condições iguais dos 11 mesocosmos antes da adição de nitrogênio, ela foi testada numa nova unidirecional. A nova unidirecional também foi usada para examinar as diferenças das biomassas do fitoplâncton, da presença de clorofila, perifito com clorofila A, macrofitas e o tratamento final do experimento. Resultados. Esse gráfico ele mostra uma carga acumulada média tanto de amônia quanto de nitrato nos 3 mesocosmos diferentes. O mesocosmo CN, esse mesocosmo não houve nenhuma adição de nitrogênio, por isso ele não está representado no gráfico. Já os 2 mesocosmos em que se houve uma baixa e uma alta adição de nitrogênio, eles estão representados no gráfico. Esse mesocosmo que teve uma baixa adição de nitrogênio é o mesocosmos LN, que, como vocês podem perceber no gráfico, houve um aumento significativo ao longo do experimento, que se estabilizou aí pelo terceiro mês de experimento e que ao final teve o seu pico em torno de 40 gramas. Já o tratamento HN, que é o que houve uma alta adição de nitrogênio, houve um acréscimo constante e que por volta dos terceiro primeiros meses ele tende a uma instabilidade. E aí voltou a crescer e teve seu pico também ao final do experimento no mês de agosto, em que ficou em torno de 90 gramas. Esse gráfico ele mostra uma carga média nos 3 tratamentos diferentes de nitrogênio. No tratamento CN não houve nenhum aumento de uma adição de nitrogênio. Por isso aqui está zerado, né? Não houve um acúmulo médio de gramas por dia nesses mesocosmos. Já no tratamento em que eu adicionei um pouco mais de nitrogênio, que é o tratamento LN, houve um acúmulo aí de mais ou menos 0,14 gramas por dia. E uma alta concentração de nitrogênio é que se pode perceber que a quantidade de acúmulo tanto de nitrato quanto de amônio ficou em torno de 0,28 gramas por dia. Esse gráfico ele mostra a variação na concentração de nutrientes. Para esse caso, o total de nitrogênio, as variações totais ao longo dos 3 tratamentos, tanto CN, LN e HN. O que é que se pode perceber? Eles estiveram sempre muito próximos, né? E nos 6 primeiros meses, de setembro a maio mais ou menos, houve uma variação muito grande entre eles, com picos e quedas. Só que a partir do 6º mês, teve a tender a uma instabilidade em todos os 3 tratamentos, que ficaram, no caso do tratamento em que não houve adição, ficou em torno de 2,5. No tratamento em que houve uma baixa adição de nitrogênio, ficou em torno de 3. E em que houve uma adição de nitrogênio, ficou em torno de 5. Mas eles tenderam a uma instabilidade no final dos 6 primeiros meses.
até o final do experimento em agosto. Esse outro gráfico ele mostra a variação na concentração média de nutrientes, para esse caso, nitrato e nitrogênio em miligramas por litro. Que andam muito próximos. Só que destoa bastante deles nos tratamentos com uma baixa e com uma alta adição de nitrogênio. Principalmente nos 6 primeiros meses também, como mostrava mais ou menos o gráfico anterior. E tendeu a uma estabilidade no final do experimento, 6 primeiros meses, né? E que se pode notar que ficou em torno de 3, a concentração em miligramas por litro, em que se teve de 2, o que houve uma baixa, e ficou em torno de 1,7, aquele que não houve nenhum acréscimo de nitrogênio. Ou seja, mostrou uma variação muito significativa entre eles. Esse gráfico ele mostra a variação na concentração de nutrientes, para esse caso, de amônio em miligramas por litro. É que se pode perceber que eles estiveram sempre muito próximos. Em todos os 3 tratamentos, tem picos. O primeiro pico tem no primeiro mês logo, no mês de setembro, e o segundo pico a gente tem no mês de dezembro, mais ou menos. Em todos os 3 houveram esses picos, né? Só que o que difere um pouco os 3 tratamentos é que tanto no tratamento com baixa e com alta quantidade, adição de nitrogênio, eles destoaram um pouco do tratamento em que não teve adição de nitrogênio, pelo menos no mês de dezembro, mas que tenderam também a uma estabilidade do mês de janeiro até o mês de agosto, que foi o final do experimento. Esse outro gráfico ele mostra uma variação na concentração média de nutrientes nos mesocosmos durante o experimento nos 3 tratamentos. Para esse caso, ele está mostrando as concentrações totais de fósforo no mesocosmos, que, independentemente das adições de nitrogênio, não tiveram variações diferentes, né? Elas sempre ficaram muito próximas. Tanto faz você colocar muito nitrogênio quanto pouco, ou colocar nenhum. As concentrações de fósforo elas sempre permaneceram mais ou menos as mesmas para os 3 tratamentos, tanto CN, quanto LN, quanto HN, do início ao final do experimento. Já nesse gráfico, ele mostra a concentração de macrófitas, né, em porcentagem. O que é que se pode notar? No tratamento em que não houve nenhuma adição de nitrogênio, ele teve um pico, aí no mais ou menos um pico no início do experimento, aí lá por volta do segundo mês, e teve queda até o mês de abril, mais ou menos, e aí ele começou a crescer novamente e teve seu pico final, que ficou em torno de 95% no final do experimento em agosto. Já o tratamento em que houve uma baixa adição, nota-se que nos primeiros meses não houve nenhum acréscimo, e aí teve uma queda, mais ou menos no mês de março, e aí teve também uma inclinação positiva, que ficou, ao final do experimento, essa concentração em porcentagem de macrófitas em torno de 70%, né? Já que é mais interessante de se notar é que quando eu acrescento altas concentrações de nitrogênio no mesocosmos, ele só tendeu a uma queda, né? Percebe-se o seguinte, que nos outros experimentos em que não havia uma adição tão grande de nitrogênio, por um período prolongado, as macrófitas elas permaneciam vivas. Mas o que é que pode perceber? Que ao final desse experimento, só no final, quando o acúmulo foi muito significativo, nos 3 últimos meses, né, até o mês de agosto, é que as macrófitas morreram por completo.
por conta dessa alta adição de nitrogênio. Já esse gráfico, ele mostra a concentração de algas filamentosas, né? Que no início elas não tiveram crescendo, não se mantiveram crescendo, mas aí a partir do segundo mês elas começaram a crescer em ambos os experimentos. Mas que ao final do experimento elas também tenderam a ficar aí em torno de 10%, né? Quando se analisa a população de fitoplâncton, é um pouco diferente. Por quê? Porque apresenta muitas variações. Durante o eles caem e tem seus picos, caem novamente nos três tratamentos diferentes, né? E ao final, no tratamento CN, por exemplo, observa que a população de fitoplâncton é menor. E à medida que eu vou acrescentando nitrogênio no meio, essa população de fitoplâncton, ela aumenta. Já com relação ao perifíton, o que é que se pode perceber nesse gráfico? Que somente entre dezembro e janeiro é que eles foram inseridos no experimento. E dá para notar o seguinte, que a partir do momento em que eles foram inseridos, eles tiveram uma queda a princípio, e no mês de fevereiro tendeu a uma estabilidade e depois eles começaram a crescer, né? Só que eles começaram a se diferenciar nos três tratamentos, porque no tratamento em que eu acrescentasse muito nitrogênio, a população de peixes ela ficou maior. Já naquele que eu adicionei uma baixa concentração de peixes, de nitrogênio na verdade, a população ficou em torno de 40. Né? E quando eu adicionei nada de nitrogênio, a população ficou em torno de 20 mais ou menos. Ela ficou estável durante todo o experimento, mais ou menos até o mês de agosto. Né? Esse gráfico também mostra os valores de temperatura, em que teve o seu menor valor, menor variação em graus no mês de fevereiro, que ficou em torno de 4,5 graus, e no mês de agosto, no mês de junho, ele teve seu pico, que isso foi no verão, a 5,4 graus. Já esse gráfico, ele mostra, pelo menos nesse painel esquerdo, ele mostra a população de peluscenses, né, em massa total, que ficou em torno de 1.500 no tratamento em que não adicionava nenhuma quantidade de nitrogênio. No tratamento em que se adicionava muito nitrogênio, a população caiu para 400. E quando havia uma alta adição de nitrogênio, a população zero. Né? No gráfico da direita, ele mostra também do Potamogenes tulucensis, né? Só que aqui o que é que tem que mostra? Ele mostra a massa foliar e a massa do caule, essas massas, uma massa fresca, né? Podendo-se notar que tanto no experimento em que adicionava-se nitrogênio em pouca quantidade, quanto aquele em que não se adicionava nenhuma quantidade, elas permaneceram muito próximas, aí em torno de 400. Quando acrescentava-se um pouco, aumentava um pouquinho, mas não era uma variação muito significativa. Já quando se observa a massa foliar ela esteve estável nos dois tratamentos, tanto com quanto com pouca, né, adição. Já quando há uma adição muito alta, a massa foliar zera, assim como a massa do caule também. Esse outro gráfico ele mostra, no painel da esquerda, a população de Camboba caroliniana. Na verdade, ele mostra a massa também de 1.500, assim como do Potamogenes tulucensis, só que quando houve uma adição baixa de nitrogênio, a população caiu para em torno de 300.
e quando houve uma alta, a população se extinguiu por total. Já quando analisa o caule quanto da folha, percebe-se que há uma variação mais significativa nesse caso, porque a variação no caule, na massa fresca do caule, no tratamento em que não utilizava nitrogênio, não se adicionava nitrogênio, em torno de 1050. Mas quando se adicionou um pouco de nitrogênio, essa taxa de massa do caule caiu para em torno de 400. A massa foliar não apresenta muitos valores diferenciados, mas ela também cai de 300 para 220. E quando se adiciona muito nitrogênio, há uma perda por completo desse organismo que é a camboba caroliniana. Discussão. Bem, a gente pode observar que nos experimentos a biomassa dos microfitas eles apresentaram uma diminuição durante a realização dos tratamentos com LN e NH, que são baixa quantidade de nitrogênio, alta quantidade de nitrogênio, durante o período do inverno. Mas depois disso, posteriormente, no período do verão, o LN ele apresentou um crescimento com relação ao CN, mas o NH ele não apresentou, ele ainda continuou em declínio. Também outras causas do declínio da quantidade de microfitas são devidas às altas cargas de nitrogênio. Também outra causa de estresse foi a alta concentração de amônia durante a realização do experimento e a baixa disponibilidade de luz. Os resultados apoiam a suposição de que o perifito afeta negativamente no crescimento das macrófitas em altas concentrações de TN e em concentrações de fósforo, onde estados alternativos em lagos rasos são prováveis. O declínio das macrófitas em todos os tratamentos durante o inverno, além de ser um efeito sazonal normal, é atribuído ao sombreamento dessas algas. Por outro lado, a menor cobertura de algas no verão seguinte pode ter contribuído para o maior crescimento observado de macrófitas nos tratamentos CN e LN durante o verão. Como em estudos realizados em climas temperados, o nitrogênio elevado, derivado do fitoplâncton, ele pode ter promovido a perda de macrófitas, pois a concentração do fitoplâncton com relação à clorofila A estava na mesma faixa, 65 gramas por litro no final do experimento. Essas densidades fitoplânctônicas elas podem reduzir a profundidade de SEC para um valor menor que 0,4 metros. Não foram encontradas diferenças na biomassa do epifito Potamogenes tulucensis entre os tratamentos sem adição de nitrogênio ou com uma baixa adição de nitrogênio no final desse experimento. Isso pode ser devido à alta taxa de remoção foliar do Potamogenes tulucensis, pois a biomassa epifítica também depende da idade das folhas, com maior abundância de epifita nas folhas mais antigas de macrófitas. Um declínio gradual nas macrófitas pode ser observado após alguns meses de exposição a adições modestas e altas de nitrogênio, seguidas por uma recuperação parcial da população no tratamento com baixo nitrogênio, constatando com a perda completa de macrófitas no tratamento com alta concentração de nitrogênio em concentrações de fósforo totais moderadamente baixas. Os resultados sugerem que as populações de Potamogenes tulucensis e Camboba caroliniana foram um pouco tolerantes a baixa e alta carga de nitrogênio no curto prazo, mas elas entraram em colapso após uma exposição mais prolongada. Isso foi provocado, talvez como um resultado do sombreamento de algas filamentosas no inverno, seguindo do fitoplâncton e perifídio aprimorados durante o verão.
Os resultados experimentais, eles enfatizam a resiliência das populações submersas de macrófitas a distúrbios de curto prazo, mas também mostram que elas são vulneráveis a altas cargas de nitrogênio a longo prazo. Esses foram os resultados. E muito obrigado.